Olá pessoal, tudo bem? Vou falar com vocês aqui um pouquinho hoje sobre o medidor eletromagnético de vazão Picomag, tá? Não sei se vocês já conhecem, mas essa é a carinha do Picomag, tá? É um medidor bem compacto, né? E é um medidor que a gente consegue configurá-lo via Bluetooth, né? No final do vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como é que a gente configura ele na prática, tá bom? Então só falando um pouquinho aqui dele. É um medidor de vazão eletromagnético, né? Então ele necessariamente vai conseguir medir fluidos condutivos apenas, tá? Ele vai ter um erro ali na casa de 1 a 2%, dependendo do fluido e da velocidade que o fluido está passando, tá? Ele consegue medir ali um range de até 750 litros por minuto, temperatura de menos 10 a 70, pressão máxima ali de 16 bar, tá? O material dele, o revestimento interno dele é em PIC, tá bom? O invólucro dele e a conexão é em aço inox, e a vedação dele em FKM, tá? Os eletrodos são inox também, 316L, tá? E aí vem algumas coisas legais que eu considero dele, que para mim o mais interessante é que ele tem a configuração dele via Bluetooth, que a gente vai ver agora, né? Ele já vem com IO-Link, tá? Então isso é uma coisa bem legal já está preparado aí para a indústria 4.0, né? E ele tem um display colorido e rotativo, tá? Então a parte de visualização dele também é muito fácil, tá bom? Mostrando para vocês um pouco aí os acessórios que ele tem, tá? Então a gente pode colocar ele na linha através de rosca, de conexão triclamp, e as roscas podem ser NPT, rosca G, né? Enfim, né? Tem a parte de cabo e a parte das vedações também, tá? E os terminais de aterramento. O display, essas são as informações que a gente tem no display. Então, se a gente for ali da esquerda para a direita, de cima para baixo, a gente tem ali a tag dele, né? Depois a gente tem ali o sinal do Bluetooth, se ele está conectado, se está ativo, se não está. O sinal da conectividade com o IO-Link, né? Um status ali para a gente saber se o dispositivo tá trabalhando ok, se ele está com alguma falha, né? Se está pedindo algum tipo de checagem ou se ele está fora de especificação, tá? Segundo as normas da Namur. Na linha de baixo a gente tem ali o valor de medição, né? A gente pode ter tanto vazão, quanto temperatura, quanto condutividade, quanto totalizador também, tá? Isso a gente pode escolher o que ele mostra pra gente. Na linha 2 ali, a gente tem um segundo valor que a gente queira medir, mas a gente consegue medir até 4 valores, tá? Vou mostrar para vocês daqui a pouco no vídeo. Como eu falei, ele já vem com IO-Link, né? Então, toda essa parte de configuração remota você já consegue fazer, tá? Parametrização remota, pegar diagnósticos que o instrumento venha a apresentar, venha a nos informar, né? Não ficar apenas preso ali nas informações que a saída de corrente, ou a saída a pulso, ou a saída chaveada está mandando para a gente, tá? Então a gente consegue ter uma ampla variedade de informações aí que o equipamento pode nos fornecer e a gente consegue ler isso através do IO-Link, tá bom? A parte que eu acho mais interessante aqui, particularmente, é a gente poder navegar nesse equipamento através do Bluetooth, tá? Então, ali, vocês podem baixar o aplicativo Smart Blue, da própria Endress, tá? Que é através desse aplicativo que a gente consegue comunicar via Bluetooth com os equipamentos deles, tá bom? A gente consegue fazer todo tipo de configuração no equipamento, né? Mexer no display, nas saídas, nas unidades de medições, na direção do fluxo, enfim, tudo que a gente pode mexer nesse carinha, a gente pode fazer isso via celular, via tablet, via computador, via qualquer dispositivo aí que a gente consiga conectar com ele via Bluetooth, tá bom? A gente tem esse aplicativo para dispositivos Android e iOS, tá? Ele vai ter um range de sinal ali na casa dos 10 metros, claro, depende se não tem obstáculos na frente, né? E uma coisa bastante importante, pessoal, é que ele tem certificado Anatel também, tá? É bem importante. E agora vamos ver como é que é esse cara na prática, como é que funciona o aplicativo Smart Blue junto com o equipamento? Vamos lá. Bom, pessoal, aqui eu estou com o aplicativo Smart Blue aberto. Vocês podem ver aqui que ele já achou o nosso Picomag. Caso vocês queiram fazer algum teste, né, para ver como é que o aplicativo funciona,
vocês não precisam ter um instrumento Bluetooth perto, tá? Tem essa parte de demos aqui, que você tem toda a linha da Endress que tem disponibilidade já para usar com o aplicativo, tá bom? Aí você pode fazer uma simulação, um teste e ver como é que funciona com cada um deles, tá? Tem transmissor de pH, tem o Picomag, tem outros transmissores de vazão, radar, até medidor radioativo tem aqui, tá? Voltando aqui para o nosso Picomag, a gente vai entrar nele. Aqui eu já estou com a minha senha por digital, mas ele vai te perguntar a senha inicialmente. O login vai ser admin e a senha vai ser o número de série dele, tá? Então aí qualquer instrumento que você pegar já vai vir com essa senha por padrão. Deixa eu virar a tela aqui do celular para ficar melhor para vocês verem. Então aqui a gente tem as informações do equipamento, tá? Então a tag, o tipo de equipamento, número de série, versão de firmware e o código. Ele dá um diagnóstico atual dele, então fala que está ok, né? Das as variáveis que ele está medindo, né? Então, a vazão, a temperatura, totalizador ali e a condutividade. E a gente pode configurar ele via o aplicativo também, tá? É só a gente vir nessa parte aqui de guidance, clica na setinha, e aqui a gente vai ter os parâmetros que a gente pode configurar. Bom, por exemplo, se eu quiser mudar o nome desse equipamento, vamos pôr aqui teste, ok? Vejam que no display ele já altera a tag do equipamento, tá? Aqui ele dá aquelas informações que estavam na tela inicial, né? Número de série, firmware, etc. Se você quiser colocar um código já para acessar o equipamento, você pode também, beleza? A gente dá um avançar. Vem para as unidades de medição, então a gente pode alterar a unidade de medição de vazão, por exemplo, se você quiser não medir em metro cúbico por hora, mas em litros por minuto, por exemplo, a gente pode selecionar e você vê que já muda automático no equipamento, tá? Mesma coisa para unidade de volume, de temperatura, totalizador e de condutividade, beleza? A gente continua com o nosso comissionamento. A gente pode alterar a direção do fluxo, do fluido, tá? Vamos supor que você instalou o medidor, depois de instalado, você viu que ele ficou na direção errada, né? Ficou com o fluido passando na direção contrária à seta, né? Poxa, eu preciso ir lá, remover o instrumento, virar ele e colocar de novo. Não, né? Dá pra gente só avisar que ele tá lendo o fluido no sentido contrário que era para ler, né? E aí ele vai ler de forma positiva o fluido passando mesmo na direção contrária, tá? Se você quiser colocar amortecimento, pode também. Detecção de tubo vazio, né? O instrumento ele avisa a gente quando não tem fluido passando. Por exemplo, aqui está desligado. Como ele não está medindo nada, se eu ligar ele aqui, ele vai me dar um erro. Por quê? Porque, vamos ver, porque não tem nada passando, né? Então, se a gente ver aqui, já tem a informação diagnóstica aqui que o tubo está vazio, né? Então, ele avisa para a gente, tá? A gente pode voltar lá nas configurações. Vou deixar desligado só para não ficar dando erro, tá? Beleza, a gente pode setar um valor também para ele dar corte de vazão, né? Às vezes tem alguma interferência na linha, que o medidor fica lendo vazões bem pequenininhas, né? Por conta de interferência. A gente pode cortar essa interferência pelo esse low flow cutoff, tá bom? Aí ele só vai ler a partir do valor que a gente setou nesse parâmetro. Continuando, né? A gente tem aqui a saída 1, que a gente pode colocar como a gente quer ver essa informação, né? Então aqui a gente tem a opção de saída de pulso, saída de corrente, saída de status, saída chaveada, e eu tenho até a opção do IO-Link também, tá? Então aqui a gente pode, né, definir qual vai ser a nossa saída 1 para esse medidor de vazão, legal? E a gente coloca qual que é a variável que a gente quer que essa saída nos informe, né? Então a gente pode ter tanto a vazão do volume do líquido, a temperatura ou a condutividade, tá? E a gente seta um range de medição, né? Coloca nosso valor para 4 mA, né? Se for vazão normalmente é zero, e o nosso valor de 20 mA que seria a nossa vazão máxima. Legal?
Avançando, a gente vai para a saída 2, a mesma ideia da saída 1, tá? Se você quiser pegar mais de uma informação, por exemplo, aí eu quero pegar tanto a vazão que está passando quanto a temperatura, né? A gente pode vir aqui também e selecionar uma saída de corrente e, em vez de ser condutividade, a gente coloca a temperatura e ele mede os dois, né? A gente seta ali o valor de 4,20 mA. Legal? O totalizador também, caso a gente queira resetar o totalizador, a gente pode resetá-lo. O display, a gente pode selecionar o que, que a gente quer que o medidor nos informe na cara dele, né? Então aqui ele está nos mostrando a vazão volumétrica e temperatura, mas se eu quiser mostrar o volume e a condutividade, eu posso alterar, já alterar na cara do display. Se eu quiser pegar aqui 4 valores, vazão, volumétrica, totalizador, temperatura e condutividade, a gente consegue também e ele mostra tudo, tá? Então a gente pode aqui mudar da forma que a gente achar melhor. Rotação do display, né? Aqui está em alto, então se você instalar ele assim, você vai ver ele de frente, mas se você instalar ele dessa forma, ele também altera. Mas se você for rotacionando, ele rotaciona automático também, tá? Ou você pode selecionar aqui uma das opções para ele ficar fixo. Legal? Você pode deixar ele só em alguma das opções fixas. Ou deixar o automático, que aí na posição que ele estiver, ele vai ficar reto. Pode mudar também a, o brilho da tela, né? Então a gente pode colocar 50% ou 100% de brilho, tá? O que for melhor. E pronto, assim, das configurações básicas tem isso. Então, se você quiser, você pode também exportar essa configuração, né? Deixar ela salva em algum lugar, caso você precise de repor alguma informação, né? Como um backup mesmo. E aí você vai saber certinho como é que está a configuração do equipamento, tá bom? E por final tem a parte de segurança, que a gente definir acesso, né? Se você quiser desligar o Bluetooth dele para ninguém entrar, se você quiser mudar a senha do Bluetooth, também dá para fazer por aqui. Legal? Então é isso, pessoal. É bem fácil, não tem muito segredo, bem simples, bem prático também. É muito fácil de conectar e essa é a facilidade aí de ter esses instrumentos em Bluetooth. Beleza? É isso aí, pessoal. Obrigado. Até mais.